A live de hoje. Primeiro eu vou falar que eu tô com saudade, né? Quinta-feira eu não consegui fazer, eu não tava bem, mas realmente foi só uma dor de cabeça, tá tudo bem. Mas eu tava com saudade aqui de estar com vocês, de compartilhar, né? Durante a live, gente, quem quiser tirar dúvidas, fazer comentários, fica à vontade, tá? Eu geralmente não respondo na hora, porque isso pode tirar um pouquinho do nosso ritmo do assunto. Mas quando dá, no final eu volto e vou comentando, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que as lives estão todas salvas lá no YouTube. Então se você perder algum dia, gente, tem muito tema, muito tema. Acho que eu já passei de 40 lives salvas lá. Muito tema, e aí nas lives é bom porque eu consigo aprofundar bastante. E tem vídeos menores lá também que vocês podem aproveitar e gostar, tá? Então todos convidados a ir lá, se inscreva no canal que me ajuda muito. Deixa os comentários que eu tô sempre respondendo lá, tá? E se vocês gostarem da live de hoje, já convida alguém pra assistir lá no canal também. E manda, gente, no aviãozinho, tá? Vocês estão vendo esse aviãozinho? Aperta aí e manda pro pessoal que vocês conhecem, né, pra entrar, porque hoje vai ser um tema muito importante, né? Eu vou explicar um pouquinho mais o que são os diálogos internos, mas esse é um tema muito importante que gera, né, um sintoma que gera muito sofrimento psíquico, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, como lidar, né? Quando que isso acontece, quais são os momentos que isso acontece e como lidar com isso. Então, eu espero de coração que vocês gostem, que ajudem vocês aí no processo de vida, porque esse é, na verdade, um sintoma normal. A gente tem muitos momentos da vida e é um convite, né, de uma situação desafiadora pra gente se desenvolver e crescer, e a gente vai estar conversando sobre isso aqui hoje, tá bom? Então, muito bem-vindos todos. E vamos falar então diálogos internos. O que são diálogos internos? Quem nunca, né, gente, passou um dia inteiro pensando numa coisa. O dia inteiro pensando numa coisa. Aí fica conversando, falando sobre aquilo, né, visualizando aquilo. Mas se a pessoa falar isso, o que eu vou falar? Ou se a pessoa falou isso e eu não falei aquilo. Ah, mas aquela situação, se acontecer isso, se não... E, gente, muitas vezes esses diálogos internos, né, que podem até tirar o nosso sono, às vezes é um comportamento psíquico tão forte, né, que muitas pessoas perdem o sono, né, ficam extremamente ansiosos, né, gera muito sofrimento psíquico, dependendo do grau, né, desse diálogo interno. E tem pessoas que têm isso com muita recorrência. Tem algumas pessoas que têm algumas situações, né, específicas da vida, e tem outras pessoas que têm isso com muita recorrência. Então a gente vai estar falando um pouquinho, eu separei aqui 3 motivos, né, que geralmente isso acontece, mas podem existir outros, então vocês podem partilhar aí situações que isso já aconteceu com você, de você ficar pensando, né, persistentemente naquela mesma coisa e o sofrimento que isso gera. Então quem quiser partilhar, muito bem-vindo, tá? Compartilhar é muito rico. E aí eu vou estar falando aqui sobre 3 possibilidades de como é que isso acontece, por que isso acontece e como que a gente pode estar lidando com isso, para que a gente canalize isso para uma atitude construtiva e não fique se destruindo, né, gente, a partir desses pensamentos repetitivos e adoecedores, desqualificativos, ansiosos, tá bom? Então, como sempre, eu vou começar com uma frase. E essa frase eu acho muito legal e acho que tem tudo a ver com o tema. Eu vou explicar pra vocês por quê. É o seguinte: quem vence alguém é vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso desafio tá no outro. Muitas vezes a gente acha que é algo externo que é o nosso desafio. Então, muitas vezes esses pensamentos persistentes, né, vêm quando a gente entende que o desafio tá externo a gente não é que vem por causa disso. Vem porque é uma situação desafiadora. Seja uma situação passada, seja uma situação futura, é uma situação desafiadora. Então, logo o seu organismo entra em alerta, né? Fica alerta, é uma situação desafiadora, é uma situação nova, é uma situação que gera algum tipo de ameaça, de ansiedade. Então, nosso organismo logo fica em alerta. Mas, muitas vezes, a gente tenta resolver externamente. E isso não adianta, porque, na verdade, né, o grande desafio, né, a gente tá interno. Então, quando eu falo, essa frase eu gostei e escolhi hoje exatamente por causa disso, né? Que é, muitas vezes a gente quer vencer o outro. A gente acha que o nosso desafio é o outro. E aí a gente vai ver hoje durante nossa live que muitas vezes não, o nosso desafio somos nós mesmos.
né? Muitas vezes esses pensamentos internos falam sobre as nossas demandas internas, né? Então, os nossos medos, as nossas neuroses, a nossa autoimagem, como que a gente se percebe, como que a gente se vê, como a gente lida com as nossas emoções, né? A gente confia, a gente tem dificuldade de lidar com a raiva, a gente tem dificuldade de se expressar, de se mostrar. Então, entender que esses desafios, a maior parte das vezes, é interno e não externo. Só da gente entender isso, né? Ou seja, quando a gente começa lá com aqueles pensamentos repetitivos, ansiosos e angustiantes, só da gente entender que aquilo pode ser um desafio interno, ou seja, a gente está precisando resolver aquilo dentro da gente, simbolizar aquilo, entender por que aquilo está gerando tanta ansiedade, ver qual é o desafio dessa situação. Às vezes o desafio é o merecimento. Às vezes uma coisa boa gera isso, um sentimento bom, uma situação boa acontece isso. E isso pode ser, por exemplo, uma falta de merecimento. Eu fico ansioso com uma coisa que eu ainda posso não me sentir merecedor, né? Ou situações desafiadoras, de confronto, né? De enfrentamento, de uma situação que eu não dei conta, de falar alguma coisa, uma situação que eu não vou dar, que vai acontecer e que isso me gera uma ansiedade, um desafio pessoal, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui, que eu acho que já vai ajudar a gente a canalizar melhor, né, quando essa situação acontecer, que é o que eu tô precisando entender e aprender disso, o que eu tô precisando desenvolver, o que eu tô precisando ressignificar, o que eu tô precisando perdoar, né? Porque às vezes aconteceu uma situação, uma falha, alguma coisa, a gente não tava ali tão preparado para aquilo e depois a gente fica se martirizando com aquilo, dias e dias pensando naquilo. Então, será que eu tô precisando me perdoar, me entender, aprender e perdoar? Tá? Então, eu vou estar falando aqui de 3 situações que geram muito isso e a gente vai estar desenvolvendo o tema juntos, mas fiquem à vontade para falar aí, né, outros exemplos e como isso já aconteceu na vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Uma situação passada, que geralmente, né, a gente fala sobre emoções não expressadas, né? Então, acontecem muitas coisas na nossa vida que pegam a gente de surpresa. Circunstâncias e situações na vida que pegam a gente de surpresa. Às vezes, um chefe foi agressivo com a gente não esperava aquilo, e a gente nem sabe como responder aquilo, né? Ou uma situação onde me deixou triste e naquele momento eu não falei sobre aquilo. Então, muitas vezes, situações passadas que ficam mal resolvidas, aonde a gente não expressou, aonde a gente não resolveu, pode ficar contaminando a gente, né? Então, não é incomum as pessoas, por exemplo, ficarem com raiva de uma situação e não conseguirem expressar aquela raiva, se proteger, ser justos naquela situação, buscar por justiça e depois ficarem ali pensando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo, né? E adoecendo, né? Porque o que é o adoecimento? Se o nosso pensamento levar a gente para um caminho construtivo de aprendizado e resolução, ótimo. Aí a gente tá resolvendo, digerindo. Ok, mas muitas vezes as pessoas passam um mês inteiro com aquilo e os pensamentos, a forma que ela dialoga internamente, ao invés de ser diálogos resolutivos, de construção, são diálogos destrutivos, de perseguição. Ah, mas você é um idiota mesmo, como é que você deixou fulaninho fazer isso com você? Você é um idiota, é isso que você merece mesmo. Esse muitas vezes é o diálogo interno da pessoa. E quando existe um diálogo onde você se desqualifica mais, reprime mais, você adoece mais, menos chances de saída você tem. Então, veja, quando uma situação passada, uma situação aconteceu, né? Alguma situação no passado aconteceu. E isso tá gerando muito movimento mental, ou seja, muito pensamento, muito comportamento mental. Quando você vê, você já tá pensando naquilo. Quando você para, você já tá pensando naquilo. No meio da noite, você acorda pensando naquilo e, puf, começa de novo. Você precisa entender qual é o desafio daquela situação. O que eu tô precisando? Né? Porque, veja, muitas vezes, ok, você não conseguiu se defender numa situação, você se sentiu injustiçado numa situação e você não conseguiu se proteger, mas veja, isso já passou. E hoje, você ficar se maltratando e se destruindo é o que a gente chama de retroflexão, que quer dizer o quê? Quando eu preciso expressar algo externamente, ou seja, quando eu preciso colocar isso pra fora, e por eu não colocar pra fora, porque eu fui pego de surpresa, porque eu ainda não estava preparado para aquilo, porque eu tenho uma repressão com a raiva, né? Porque eu tenho uma dificuldade de autoestima, ou seja, eu acabo naturalizando a agressão do outro comigo, eu acabo entrando numa retroflexão, que a gente chama, ou seja, ao invés de eu botar aquilo pra fora e expressar minha raiva pra pessoa, ou me proteger, colocar um limite, né, que é a forma adequada da gente expressar raiva, que não é a violência, e sim colocar um limite, nos proteger, ser justo com nós, né, enfim, encontrar uma forma, né, de se sentir aliviado, né, ou seja, eu fiz justiça por mim.
quando a gente não consegue fazer isso, gente, é porque existe um desafio ali. Um desafio pessoal. E aí, veja, a gente pode construir isso. Quando a gente só fica pensando e se agredindo, ou seja, eu já tenho dificuldade de reagir a uma agressão, e eu continuo me agredindo, onde é que isso vai parar? Não vai parar em lugar nenhum. Na verdade, vai parar, né? Vai parar no adoecimento. A gente não vai ter nada de construtivo a partir disso. Então, a questão, gente, não é o pensamento, não é o diálogo interno em si, é o que a gente faz com ele. A gente consegue entender que isso tá demandando de mim está gerando em mim um convite a um desenvolvimento, a um processo, a uma solução, e a gente está agindo coerente com isso, ou seja, esse processo me faz chegar do outro lado mais fortalecido, mais seguro comigo, né, mais íntimo de mim, porque o perdão faz parte de um processo de empatia e intimidade, ou isso só tá me desqualificando e me diminuindo mais. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, emoções que podem ficar reprimidas, né, gente, acaba gerando isso que eu falei pra vocês, que esse é um mecanismo de defesa, ou seja, quando eu não consigo expressar uma emoção, eu acabo me contaminando com ela, eu acabo me adoecendo com ela, que é exatamente a retroflexão. Então, ao invés de eu botar pra fora, eu engulo e me contamino com aquilo. E uma das formas da gente se adoecer e se contaminar e ter sofrimento com isso são os diálogos internos, né? E aí eu quero que vocês fiquem muito atentos. Então, veja, aconteceu uma situação em que eu não me expressei, que eu não coloquei o limite, ou que eu não mostrei que eu não gostei, ou eu não... Uma situação em que tá agora me gerando esse diálogo. Ah, eu deveria ter falado isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter nananã, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que... Número 1, busque expressar essa emoção agora para digeri-la. Ou seja, tô com muita raiva, né? Converse com alguém, isso aconteceu comigo, eu fiquei muito chateado, eu não gostei. Ao invés de você ficar só num diálogo interno, você pode botar isso pra fora de uma outra forma. Ficou triste com uma situação que você não conseguiu na hora ter uma atitude? Busca um colo, busca ajuda, busca apoio. A gente não precisa fazer as coisas sozinho na vida, né? Então busca uma expressão, uma forma de expressar aqui agora, né? Esse é um primeiro passo, que aí tem a ver com a gente resolver. Quando a gente expressa, uma emoção de forma saudável, resolutiva, construtiva, aquilo gera alívio. Então, veja, a gente tem que entender que a gente não tá pronto pra tudo. A gente não tá mesmo. Podem acontecer situações na vida que vão pegar a gente de surpresa. Se a gente entende, por exemplo, que, nossa, aquela situação foi uma situação de agressão comigo e eu não consegui me proteger, qual é o grande aprendizado que você pode tirar com isso? Eu preciso desenvolver mais autoempatia por mim, eu preciso desenvolver o meu sentimento de merecimento, o meu senso de justiça, de proteção comigo, a minha autoestima, para que quando isso na vida acontecer de novo, eu possa estar, então, pronto. Veja, esse é um pensamento construtivo, porque eu tô construindo algo a partir disso que me gerou sofrimento. Eu estou conseguindo construir. Então, primeiro passo, busque suporte. Fale sobre isso, busque suporte com alguém que você confia, com alguém que vai te dar suporte, que vai te ouvir, que vai te qualificar e te confirmar. Primeiro ponto, expresse e busque suporte. Segundo ponto, construa a partir disso. Isso é muito importante, gente. Porque se você não respondeu e não conseguir ser claro naquele momento e naquele momento é uma resposta pronta, tudo bem, é porque você ainda precisa desenvolver isso em você. Ao invés de você ficar se desqualificando, se diminuindo, se agredindo, se punindo... Muitas pessoas, outras formas de se punir, né, gente? Além do diálogo interno. Eu vou comer muito, eu vou dormir muito, né? Eu vou ficar isolado. O próprio isolamento é uma forma de retroflexão. Eu vou me punir, me maltratar, me abandonar. Tudo isso é uma retroflexão, tudo isso é destrutivo. Então é muito importante a gente ver qual é a construção que eu posso fazer disso. Isso gera autoconhecimento. Quando a gente percebe que a gente não conseguiu se expressar, que a gente não conseguiu resolver uma situação que aconteceu na nossa vida, aquilo ali tem que servir como crescimento. E aí pode ser desde uma emoção como um erro, né, gente? A gente vai errar na vida. Então, muitas vezes, esse diálogo interno, e essa autopunição e essa autodestruição que a gente fica ali dias e dias e dias nutrindo, vem de um erro. Como que você lida com o erro? Porque talvez o convite dessa situação seja aprenda a lidar com seus erros. Será que você tem uma autoexigência muito grande? Ou será que você se agride, você já espera o erro e ao errar você entra numa autopunição, numa autodesqualificação e isso alimenta a sua baixa autoestima? Essa é uma pergunta importante. O que você está fazendo da sua humanidade? Porque o erro, gente, como eu já falei em várias outras lives, é uma atitude prevista. Nós somos errantes, isso faz parte.
O erro é importante porque é a partir do erro que a gente também vai ter o acerto. Então veja como os polos são importantes. A gente erra, isso gera pra gente um aprendizado. Ao aprender, a gente acerta. Quando a gente acerta, a gente se expõe a uma nova situação onde a gente erra. E aí a gente aprende, a gente acerta. Só que o que acontece que faz a gente paralisar e não se desenvolver? Eu pego esse erro e uso dele pra me destruir. Simplesmente, me destruir. É claro, gente, que são erros e erros. Tem erros que podem ser mais graves, né? E que tudo bem isso gerar um sofrimento na gente e isso doer, né? Mas se a gente fica só na autoperseguição, só na punição, a gente nunca vai superar aquilo. E aí aquele erro pode se tornar, na verdade, né, vamos dizer assim, um gatilho pro adoecimento. Então, por quê? Porque eu já vinha com essa autoimagem. Eu não sou bom o suficiente, né? Tem algum problema comigo. Ou eu só vou ser amado e aceito se eu for perfeito, próprio perfeccionismo. Então, a gente precisa ressignificar o erro e a gente precisa ressignificar a nossa humanidade. Muitas vezes na vida vão acontecer situações que a gente não vai estar pronto pra lidar com aquilo de primeira. Que a gente precisa amadurecer, desenvolver e tudo bem, né? O que é a saúde? A saúde não é ser perfeito. A saúde é topar o processo, é lidar com o processo, é lidar com a vida de forma mais compreensiva, né? Autoestima, gente, não é eu me sentir maravilhoso, perfeito, o top das galáxias, que sempre faz tudo certo. Não é isso. Autoestima é a gente saber qualificar, nos elogiar, né? Nas coisas construtivas e boas que a gente faz, e isso é ótimo. Reconhecer isso é muito importante. Né? Mas é também a gente conseguir se responsabilizar e lidar bem com a nossa humanidade. Que quer dizer o quê? O que eu faço com o erro? O que eu faço com uma situação em que eu não sabia o que fazer com aquilo? Eu uso disso para me destruir? Ou seja, eu entro num adoecimento que eu comparo muito com uma doença autoimune, onde eu começo a eu mesmo, né, me destruir, né? Aquilo que poderia ser um desenvolvimento e um crescimento eu uso para me destruir. Ou eu consigo entender aquilo, eu consigo lidar com aquilo, eu consigo prever aquilo dentro do meu processo humano. E aí vem o terceiro ponto, né, gente? Muitas vezes a gente precisa se perdoar. Se o erro foi nosso, né? Ou muitas vezes pode ser até o erro do outro, mas a gente não conseguiu se colocar, a gente não conseguiu se proteger, né? E isso acaba gerando uma raiva da gente mesmo, né? Ou uma situação em que a gente se expôs e que hoje a gente entende que a gente não precisava ter se exposto àquilo. A gente precisa se perdoar. A gente só muitas vezes vai conseguir digerir aquela situação, né? Aprender, se desenvolver, crescer com aquilo, se a gente se perdoa, se a gente entende que tá bem, eu não estava pronto para isso, né? Por exemplo, aí entra às vezes até umas exigências descabidas, do tipo, eu tô iniciando uma chefia ou eu tô iniciando uma nova profissão. E aí eu tenho uma falha, ou às vezes não é nem uma falha, eu ainda não sei fazer aquilo da forma, vamos dizer assim, mais funcional, mais rápida, mais... Se eu entro num processo de autoexigência, o que muito provavelmente vai acontecer é eu não vou dar conta de ficar naquele cargo, eu não vou dar conta de ganhar aquele benefício, de viver aquele benefício. Porque eu entro num processo de autoperseguição e de autodesqualificação tão grande que isso, ao invés de ser um benefício na minha vida, que eu falei no início, né? Muitas vezes esses diálogos internos e essas punições internas podem acontecer a partir de vitórias. Então, eu não consigo nem aproveitar aquilo, porque eu fico tão ansioso com aquilo, vamos dizer assim, foge tanto do meu processo de autoimagem, que é o que eu vejo de mim, porque se eu vejo de mim que eu não sou bom o suficiente, que eu não mereço, que eu não sou confiável, que eu sou burro, se eu vejo essas coisas de mim, mesmo quando eu tenho um benefício, um ganho na vida, uma conquista na vida, eu posso entrar, né, num processo de boicote. E aí os diálogos internos serem exatamente isso, né? Uma forma de eu boicotar aquilo. Porque empatia, gente, não tem a ver com autopiedade. Empatia tem a ver com entender o meu processo. Se eu entendo que eu ganhei aquilo ali, que agora eu preciso de processo para me desenvolver dentro daquilo e para crescer enquanto chefia, enquanto o benefício que eu ganhei, eu consigo lidar com o processo, eu consigo entender empaticamente, amorosamente que eu estou em processo de algo. Então isso é muito importante, gente, muito importante, né? O auto-perdão para momentos de falhas ou momentos em que a gente não estava preparado para lidar com aquilo, ou seja, se perdoe para que você possa amadurecer com aquela situação. E o segundo ponto, né? Entenda o processo da vida. Entenda que você não é um ser pronto, que isso não te define, que ser perfeito não define o seu valor. E sim que o que define, o que vai te garantir ser uma pessoa
de sucesso, de felicidade, de leveza, é você saber lidar com o processo humano. Não é o processo seu, é o processo de todos nós, humanos. Você olhar para uma pessoa que tá lá, sei lá, há 20 anos, há 5, 10, muito mais tempo que você, fazendo uma coisa e olhar e falar, nossa, como aquela pessoa maravilhosa, etc. Entenda, essa pessoa passou por um processo. Ela chegou lá a partir de um processo, né? Então, tope o processo da vida. Isso é saúde. Gente, se tudo que gerasse dor, incômodo e ferida na nossa vida, a gente conseguisse usar isso ao nosso favor, nos construindo, isso seria incrível, porque é exatamente para isso que serve o incômodo. O incômodo vem na nossa vida pra gente desenvolver algo que a gente ainda não desenvolveu. Então, se a gente, por exemplo, ficou com raiva de uma pessoa e não consigo falar, o que eu tô precisando desenvolver? Pô, eu tô precisando desenvolver a minha expressão, eu tô precisando desenvolver a minha autoestima, eu tô precisando aprender como me proteger, a me sentir mais merecedor de justiça. Se acontece uma situação em que eu errei, poxa, isso daqui então é uma coisa que eu preciso aprender. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora exatamente como ela é, mas que fala assim, melhor do que eu não saber o que é isso, já é eu saber o que ela não é. Então, assim, os erros falam exatamente sobre isso, né? Eu não necessariamente vou saber fazer aquilo numa primeira vez, mas o erro fala sobre, então eu já sei que assim não dá certo, que esse não é o jeito adequado, que isso não vai me levar, ou que isso não vai resolver. Então, isso faz parte do caminho, gente. Faz parte do caminho. Olha o grau de exigência que a gente entra muitas vezes na nossa vida. A gente quer ser perfeito, a gente quer estar pronto. E entenda que a gente alcança as coisas, conquista as coisas por processos. Então, se a gente entra numa autopunição e não aceita o processo, isso nos paralisa e não nos desenvolve. Então, começou um pensamento persistente, insistente de uma situação que aconteceu, para e reflita. O que eu tô precisando desenvolver com isso? E o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou ficar me punindo e me maltratando? Ou eu vou compreender o que aconteceu, né? Se eu precisar me perdoar, vou me perdoar. E vou ver o que eu tô precisando. O que eu posso fazer? O que eu posso crescer com isso? Como eu posso me desenvolver com isso? Isso é muito poderoso, tá, gente? Esse tipo de reflexão é muito poderosa. Isso, com certeza, se a gente desenvolve essa maturidade, que isso nada mais é do que inteligência emocional, a gente vai bater muito menos cabeça na vida, né? A gente vai estar muito mais focada na solução, na construção, no desenvolvimento e ficar muito menos conectada ao erro, à destruição, ao maltrato, tá bom? Então é muito importante a gente ver o que a gente tá precisando. E por isso, a frase no início, né? Vencer uma pessoa, gente, ok, né? Assim, por exemplo, eu fiquei com raiva, né? E aí depois eu fui lá e falei, etc. Ok, isso é muito bom. Mas entender que às vezes nós somos, né, nosso maior desafio, né? Que o desafio maior reside dentro de nós, porque afinal a gente não tem controle sobre o mundo, né? A gente tem que investir muito na gente, porque se a gente quer controlar as pessoas, pra gente não ter que lidar com essa situação, isso não nos fortalece. Na verdade, isso nos enfraquece, né? Muitas vezes a gente acha que as pessoas que controlam tudo e todos, nossa, essa pessoa é muito forte. Não, isso é uma expressão muitas vezes de baixa autoestima, de insegurança, tá? Então a gente precisa investir na gente. Então, situações passadas, busque expressar isso de alguma forma, agora, né? Canalize, expresse, bote pra fora de uma forma construtiva. Se perdoe quando necessário, né? E cresça, aprenda com a situação, né? O que você tá precisando desenvolver com isso? Quais emoções, expressões, capacidades que você tá precisando desenvolver com isso? Inteligência emocional, tá bom? A questão não é sentir dor, é o que a gente faz com ela. Tá? Então, se você percebe que os seus pensamentos estão te maltratando e não te desenvolvendo, atenção, atenção, atenção. Isso é a nossa neurose. A gente fica usando das circunstâncias da vida para ficar confirmando coisas de autoimagem que já existiam. Então, você já se sentia ruim, você já se sente insuficiente, você já se sente não merecedor, né? Você já se sente inferior. E aí, quando uma pessoa vem ou uma situação acontece que reforça isso, você fica se maltratando e etc. Então, isso é um convite para você se desenvolver, amadurecer a sua autoimagem, desenvolver autoestima, amor próprio, autocuidado, empatia. Processo, tá bom? Beleza? Então, esse é o primeiro. Situações passadas. Começou com o diálogo interno, para e pensa. Uma coisa assim que eu dou de dica, gente, que eu acho que ajuda muito, é a escrita. Porque assim, digestão, entendam que as emoções, o diálogo interno é uma emoção. Então, ou é raiva, ou é tristeza, ou é medo, é alguma coisa que tá acontecendo, né?
que nesse caso, nesse primeiro caso que eu tô trazendo uma situação no passado, que aconteceu e que não tá digerido. Muitas vezes, quanto mais ação a gente coloca em relação a isso, né, mais a gente digere, mais rápido a digestão a gente tem daquela emoção. Então, por exemplo, escrever, né, escrever o que aconteceu, ver o que você tá sentindo em relação a isso, conversar com alguém, né, ter uma atitude, ou seja, sei lá, aconteceu e eu não consegui reagir na hora. Tá bom, vai no dia seguinte e conversa, fala, olha, não gostei, não foi legal, se proteja. Ou, eu errei. No dia seguinte, ao invés de ficar só se maltratando, se diminuindo, vai lá pesquisar sobre isso, vai conversar com alguém. Olha, você sabe como é que desenvolve isso? O que que é isso? Por que que eu fiz dessa forma? Ou, se responsabilize, busque ajuda. Se você vê que é um erro mais grave, né? Busque ajuda, suporte. Isso tudo pode te ajudar a crescer. Essa situação, essa dor, pode ser um grande sucesso na sua vida, um grande desenvolvimento na sua vida. Mas se você fica se destruindo, vai só te afundar ainda mais, tá bom? Então, a primeira possibilidade que eu trouxe é situações passadas. Segunda possibilidade que eu trouxe, gente, é coisas futuras. Muitas vezes a gente perde o sono, a gente fica em diálogos internos eternos por coisas que vão acontecer. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente chama isso de ansiedade. E eu quero diferenciar um pouco ansiedade de medo. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma variação do medo. Só que é uma variação do medo não resolutiva. É quando a gente vive, né, sem conseguir encontrar uma saída. Ou seja, a gente acaba vivendo aquilo que pode ser um desafio, aquilo que futuramente vai acontecer e que eu vou precisar de mim, que eu vou precisar confiar de mim, etc. Como eu não confio em mim, ou como eu entendo o mundo e vejo o mundo como um lugar inseguro, ou não confio nas pessoas, ou eu tenho um sentimento de perseguição, que todo mundo vai me rejeitar, e na verdade a gente já sabe que isso é uma projeção. Na verdade eu me rejeito e fico fantasiando que as pessoas vão me rejeitar, né? Ou eu vivo a síndrome do impostor, que a gente já falou aqui numa outra live, né? Que é exatamente o sentimento de que eu tô ocupando um espaço que eu não deveria, ou seja, vão me descobrir, né? Eu sou uma farsa. Então, esses sentimentos de insegurança acaba gerando, né, gente, uma ansiedade. Ou seja, por quê? Porque o medo autêntico, ele é saudável. Nada mais é do que o que vai acontecer amanhã ou semana que vem é importante pra mim. Ou isso é desafiador pra mim. Mas quando a gente vive o medo de uma forma saudável, né, de uma situação futura, a gente consegue ter atitudes produtivas, que quer dizer o quê? Eu posso ir conversar com uma pessoa sobre isso, né? Ou seja, eu posso pedir apoio, pedir ajuda, buscar um especialista, né, que sabe sobre o tema, ou um chefe, ou um líder que eu admiro, buscar na internet, buscar um livro, estudar, me preparar, né? Por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, no TCC. É um exemplo bem clássico disso, né? O TCC, então, é o trabalho final de uma faculdade, onde a pessoa passou anos estudando e aí agora ela precisa parar na frente de uma banca defendendo um trabalho dela. Então, muitas vezes o TCC pode, por exemplo, representar essa ansiedade. Aí tá lá um TCC, eu vou ter que fazer um TCC. O que será que me ajuda? Eu ficar... Se eu não me sinto, e aí fala muito sobre mim, e por isso a frase do início, né? A gente muitas vezes precisa vencer a nós mesmos. Desculpa, gente. Tosse. A gente precisa muitas vezes vencer a gente mesmo. Quer dizer o quê? Se eu não confio em mim, tenho pensamentos como eu não vou dar conta, eu não sou bom o suficiente, alguma coisa vai dar errado, as pessoas vão me rejeitar, vão me criticar e etc. Isso se torna uma ansiedade, porque eu não consigo dar vazão para aquilo, eu não consigo encontrar a solução. Então é uma energia, o medo ele gera uma energia de alerta. O medo gera uma energia de alerta, né? Ops, vai acontecer alguma coisa, eu tenho que me preparar. E essa energia é importante, é o que vai fazer você acordar no dia, é o que vai fazer você pesquisar, estudar, se dedicar, buscar ajuda. Isso é importante. Mas quando a gente tem uma barreira interna, que quer dizer o quê? A gente coloca uma barreira interna, que é não adianta estudar, não adianta me dedicar, não adianta, nada adianta, porque é uma relação comigo mesmo. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto potente, eu não confio em mim. Aí isso vai se tornando uma ansiedade. Então, ou quando eu não tenho comportamentos coerentes. Então, por exemplo, eu vou ter um TCC. E aí, ao invés de eu me dedicar, me estudar e nananã, eu fico me boicotando, deixando pra depois, não estudando e etc. Isso só alimenta a minha não confiança em mim. Porque eu começo a pensar, opa, eu não mereço, porque eu nem fiz por onde. Então, isso alimenta a ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas procrastinam e depois perguntam, por que eu tô ansioso? Porque você tem uma demanda,
né? Você tem uma situação que demanda de você e você não tá reagindo a isso. Então isso vai fazer você sentir inseguro. E quando você se sente inseguro, obviamente, né, você vai ficar ansioso. Então, sua emoção não tem vazão. O medo, gente, ele gera alerta. E esse gerar alerta é a gente se movimentar. Quando a gente ou não se movimenta por ficar procrastinando e se boicotando, ou a gente movimenta, mas a gente tem uma baixa autoestima, ou seja, a barreira é interna, porque o boicote, vamos dizer assim, né, essa procrastinação é um boicote externo, né? Ou seja, eu não faço ação, movimento. E às vezes é um boicote interno, que é o quê? Fico me desqualificando, me diminuindo, não confio em mim, tenho uma carência de confiança, né? Venho de uma história de vida onde eu era desqualificado na minha autoconfiança. Quando isso acontece, a nossa emoção não consegue ter vazão, solução, saída. Então isso intoxica a gente e aí a gente vai ficar ansioso. Entendem a diferença entre medo saudável, construtivo, que faz a gente se movimentar na vida, que faz a gente buscar saídas, e ansiedade? A ansiedade é um adoecimento do medo, né? É quando a gente não dá vazão. Muitas vezes a gente só tá com medo, mas é porque a gente tá acostumado socialmente a chamar de ansiedade, né? Então a gente fala, eu tô ansioso, mas muitas vezes é só um medo. Porque a ansiedade a gente já entende como um processo adoecido, né? Então, muitas vezes a gente só tá com medo. E a gente precisa diferenciar isso. O que eu tô fazendo com isso? Se esse pensamento tá vindo muito na minha cabeça, né, de uma coisa que vai acontecer, o que eu tô precisando? Quais são os movimentos internos e externos que podem me ajudar a aliviar isso? Me deixar mais confiante, mais seguro para aquela situação, mais preparado. O que eu preciso fazer? Estudar, né, conversar com alguém, buscar apoio, né, ser coerente, ou seja, ter atitudes coerentes que vão me deixar mais autoconfiante, mais seguro comigo, trabalhar a minha autoimagem, ou seja, nossa, eu tô vendo que eu tô me desqualificando, eu tô vendo que eu tô me diminuindo, eu tô vendo que eu preciso trabalhar minha autoimagem, vai buscar um psicólogo, vai entender melhor a sua história de vida, por que você tem esse tipo de percepção de você, né? Então é muito importante, né, gente, a gente numa situação futura, quando a gente começa com esses diálogos internos, buscar vazão, canalizações construtivas. Muitas vezes a gente não encontra essas canalizações e a gente fica como? Ansioso, a gente fica irritadiço, muitas vezes a gente começa a dar patada pra todo lado, porque a gente tá irritado, porque a gente não tá conseguindo canalizar aquilo, não tá conseguindo botar aquilo pra fora e resolver nosso problema. Muitas vezes a gente fica sem energia vital, né? Fica com insônia, entende? Então, esses diálogos internos sobre coisas que vão acontecer, a gente precisa se perguntar o que eu tô precisando, qual a atitude que eu tô precisando para isso me gerar confiança de fazer esse movimento, tá bom? E aí, veja, gente, é óbvio que, por mais que a gente tenha as atitudes, a gente vai chegar um pouquinho ansioso e tudo bem, porque isso pode ajudar a gente. Pode a gente ficar mais concentrado, mais atento. A gente tem que ver se a nossa emoção tá nos ajudando a ter movimentos coerentes com o que a gente busca, construtivos, de desenvolvimento, ou se isso está, na verdade, nos destruindo. E aí, se está nos destruindo, diminuindo e etc., boicotando, a gente precisa perceber que a gente não está expressando isso de forma saudável. Inteligência emocional, gente, não é não sentir. Não sentir gera também adoecimento. Imagina, eu vou ter um TCC e eu tô aqui tranquilona, tá tudo bem. Não, isso daí que besteira. Amanhã eu acordo em cima da hora, coloco uma roupa e vou. Isso vai ser bom? Isso vai me ajudar? Óbvio que não. Então, o sentir é importante, mas o que fazer com esse sentimento é importante também. A gente precisa aprender, né, a canalizar isso de forma construtiva. Isso é inteligência emocional. Né? Inteligência emocional é a gente usar as nossas emoções ao nosso favor, tá bom? Então, situações futuras, né, que é o segundo ponto que eu tô trazendo. Situações futuras, então. Diferenciar ansiedade de medo, ou seja, ver se você não tá, né, colocando limitações, né, pra esse medo saudável, e aí isso tá se tornando uma ansiedade e um adoecimento. Buscar canalizar isso em ações construtivas que façam você se sentir mais merecedor e mais autoconfiante para a situação futura, né, que tá te gerando uma ansiedade. Buscar apoio, suporte, né, às vezes a gente sabe que vai ser, sei lá, um confronto com alguém, conversar com alguém, fazer um confronto com alguém, etc. Isso nos deixa ansioso, angustiado. Então, busque suporte, apoio emocional, alguém que te entenda, né, que te apoie, que seja amoroso com você, para você conseguir se sentir mais seguro. Isso é uma forma também.
Ser coerente nas suas atitudes externas, isso é uma forma de dar vazão, né, a esse medo, então se preparar. E desenvolver a autoestima, que é uma ação interna, tá? Onde a gente vai conseguir não ficar usando dos desafios para nos destruir, e sim usar dos desafios para nos desenvolver, para gerar maturidade. Ó, essa palavra maturidade é uma coisa muito importante, tá, gente? Maturidade não é uma coisa dada. Maturidade é uma coisa construída. Ou seja, a gente vive, experimenta, passa pelas situações, e isso amadurece a gente. Sempre quando acontece uma situação difícil na minha vida, eu faço isso comigo. Eu falo, tá bom, isso teve que acontecer, e isso foi ruim, me machucou, me doeu, mas agora isso não vai acontecer mais. Eu sempre falo isso pra mim, e isso me gera um alívio. Eu aprendi com isso. De uma próxima vez, isso não acontece mais assim. Por quê? Porque eu busquei aprender com aquilo, eu busquei me desenvolver com aquilo, eu busquei entender que aquilo é um desafio. E que não tinha como eu prever ou fazer de uma outra forma se eu ainda não tenho maturidade pra lidar com aquilo. Né? Se eu não tenho maturidade pra lidar com aquilo, como é que eu quero exigir isso de mim? É difícil, né? É difícil. E aí eu tô, na verdade, só lá me punindo, me destruindo e me desqualificando. Então, gente, muito do motivo desses diálogos internos é a nossa própria relação com a gente. E é isso que eu quero que fique muito claro hoje. E por isso a frase do início. Nosso maior desafio somos nós mesmos. Vencer a nós mesmos é se tornar invencível. Porque não tem a ver com a gente ser perfeito. Tem a ver com a gente lidar melhor com a nossa humanidade. E isso nos deixa invencíveis, isso nos deixa resilientes, persistentes, pacientes, construtivos, resolutivos, positivos. Isso é saúde emocional, né? Não é só a gente ter vitórias, né? Porque vitórias são muito boas e é bom a gente celebrar aquilo. Mas é entender que a vida também é processo, né? Então, ter essa maturidade, entender que aquilo precisou acontecer para você aprender, que aquilo precisou acontecer para você se desenvolver, você ter uma atitude construtiva a partir daquilo, isso é te gerar maturidade, tá bom? Então, trabalhem, né, para dar vazão a essa emoção que essa situação futura tá gerando em você. Essa situação futura tá te gerando tristeza, raiva, medo, o quê? E como você pode se preparar para isso, tá bom? Como você pode dar vazão a essa necessidade que a emoção gera, para que você se sinta mais seguro e mais autoconfiante. Como tá a sua relação com você, tá? Para que a gente possa, então, os diálogos internos serem substituídos por movimentos. Movimentos internos e movimentos externos, tá bom? E por último, gente, que eu trouxe, que é uma situação que pode estar contida nessas duas outras, né? Que são as neuroses. Então, o que são as neuroses? As neuroses falam sobre pensamentos rígidos e fixos. Ou seja, não adianta, não é uma questão do que vai acontecer, não é uma questão do que aconteceu, é uma questão do que eu já defini como verdade absoluta. Entende? Então, neurose. Eu posso ter uma neurose de que as pessoas não prestam, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas vão me abandonar, as pessoas vão me criticar, as pessoas... E isso já é uma coisa definida. Eu já tenho uma pré-definição sobre isso. Não é uma coisa que aconteceu. É uma coisa que eu já tenho definida, né? Oi, Ju! Saudade também. Eu já tenho isso definido. Ou eu posso ter uma neurose de que eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu tenho algum problema, eu não posso confiar em mim, eu não mereço, né? Que eu já falei. Então, isso é uma coisa já pré-determinada. E aí, veja, gente, como que a gente vai resolver uma coisa que já tá definida? Não tem. Não tem como resolver isso. Como que eu vou resolver isso? Se isso já tá definido. Não vai dar certo. Eu já tô falando, não vai dar certo. Né? Muitas vezes as pessoas já chegam assim, isso não vai dar certo, eu não vou dar conta. Olha o pensamento. Eu já tô determinando isso. Então, veja, o que as neuroses geram? O que elas acabam fazendo e adoecendo a gente, e muitas vezes gerando esses diálogos internos eternos, né? Uma situação acontece e essa situação pode gerar uma dor desse tamanho. Que é uma dor, vamos dizer assim, coerente com a situação. Essa situação aconteceu, isso me gerou um incômodo desse tamanho. E esse incômodo me faz ter movimentos. O que a neurose faz? Ao invés de aquela situação aconteceu e eu sinto essa dor desse tamanho, não. Aconteceu, aí eu começo. Mas eu sou burro. Mas eu já devia saber disso. Tá vendo como ninguém gosta de mim? Tá vendo como as coisas não prestam? Tá vendo? Então, uma dor que tinha que ser desse tamanho e eu poderia resolver, ter uma atitude construtiva e resolutiva a partir disso, essa dor vai aumentando, ficando desse tamanhozão aqui, ó. Desse tamanhozão aqui, e já vocês nem vão ver mais do tamanho que tá. Enorme. Então, isso começa a se tornar um monstro na vida da pessoa. Por quê? Porque é a nossa neurose se nutrindo a partir das situações da vida.
Porque a questão, gente, não é errar, a questão não é passar por situações difíceis, a questão não é ter problemas, porque isso todo mundo tem, isso é vida. Todos nós vamos passar por isso faz parte do processo de vida. A questão é, quais são as conclusões que a gente chega a partir disso? Se a gente quer ver rejeição, a gente vai ver rejeição. Se a gente quer ver a nossa burrice, a gente vai ver burrice. Nem que a gente invente, a gente vai ver. A gente vai ver, a gente vai buscar por isso. Entende? Então isso é uma coisa muito importante, a gente entender que o que esse diálogo, como esse diálogo está acontecendo, isso está sendo proporcional? Ou eu tô pegando uma coisa desse tamanho e está ficando dramático e exagerado e muito monstruoso na minha cabeça? Porque muitas vezes os diálogos internos, na verdade, são reproduções das nossas próprias neuroses. Então, por exemplo, eu cometi um erro, uma falha no meu trabalho, e aí eu sinto aquilo ali como... Meu próprio chefe, meus amigos falam, não, isso acontece, também já aconteceu comigo, é assim mesmo. Mas eu tô me sentindo, nossa, muito triste, muito mal e muito burro e muito... Será que isso tá coerente com o que aconteceu? Será que eu tô entrando numa coisa muito exagerada, né? Muito maior do que é? Se isso tá acontecendo, entenda que isso é um processo seu. Que isso é uma coisa que tá acontecendo já dentro de você. E que aí basta a vida te dar uma migalhinha que você faz daquilo um pão gigante. Entende? E aí, ao invés de eu sofrer adequadamente com aquilo ali, que é, caramba, errei mesmo. Não, então tá, me sentar aqui, vamos ver aqui, como é que faz isso daqui? Me ajuda. Ah, tá, é assim, beleza. Pronto, eu vou pra minha casa, vou dormir, deitar minha cabeça no travesseiro e descansar, porque tá tudo certo. Não, eu quero me ver como burro. Eu quero me ver como incapaz. Eu quero ver que ninguém gosta de mim. Eu quero ver rejeição e crítica. Então eu pego aquilo ali e assumo pra mim, né? E me alimento neuroticamente daquilo, me adoeço com aquilo. Então essa é uma segunda possibilidade que eu quero que vocês fiquem atentos. Minha resposta a uma situação, seja passada ou seja futura, tá sendo extrema, tá tomando todo o meu tempo, tá me gerando um sofrimento absurdo. Será que isso tá adequado? Será que tá coerente com a situação? Porque se você perceber que não está coerente, muito provavelmente você está nutrindo alguma neurose sua. Que é uma decisão, um pensamento, uma verdade absoluta sobre você e sobre o mundo. E aí, é isso, né? A gente pega qualquer coisa pra ficar nutrindo isso. Desde coisas muito pequenas, né, gente? É impressionante como coisas muito pequenas contaminam muito a gente. Vamos dizer que eu me sinto, vamos dizer que eu não tenho confiança de que as pessoas gostem de mim. Né, que eu sinto que as pessoas não gostam de mim, que eu tenha sofrido algum abandono durante a infância, alguma rejeição durante a infância, né, seja às vezes rejeições duras e complexas e mais graves, como por exemplo, realmente, né, abandonar a criança, ou sejam abandonos emocionais. Então, aí eu tenho, né, esse sentimento de que as pessoas não gostam de mim. Eu vou interpretar qualquer coisa como isso. Uma pessoa passou e ela tá no mau dia. E ela passou e não me deu bom dia. Tá vendo? Eu sabia que essa pessoa não gosta de mim. Eu sabia. E começa o diálogo interno. Ai, mas é porque aquele dia eu fiz aquilo. E aquela pessoa então deve ter achado isso. Não deve ter gostado. Ah, é porque eu que não sou... Ah, é porque um dia eu falei aquilo que ela não gostou. Que eu fiz uma coisa... Começa um diálogo interno. Por causa de uma falta de um bom dia. Veja como a nossa saúde emocional, a gente determina muito como a gente vai viver na vida. Se a gente tem uma baixa autoestima, se a gente tem um trauma mal resolvido, que gera então a neurose, porque a neurose é isso, né? São traumas que me definiram e definiram a vida de uma forma tóxica, né? De uma forma destrutiva. Se eu tenho isso, veja, até uma falta de um bom dia pode gerar um adoecimento e um sofrimento. Às vezes chega nesse nível. Eu tô tão rígida e fixada de que as pessoas vão me abandonar, vão me criticar e não gostam de mim, que eu vou ver isso. E quando eu falo isso, né, gente, que eu falo pra vocês, você vai ver isso, é exatamente isso. Eu vou ficar interpretando isso em tudo. E aí eu começo. Diálogos internos. Aqui, pá, na minha mente o tempo inteiro. E eu preciso resolver isso comigo. E não com a vida, não com o outro. Eu não tenho como controlar o mau humor das pessoas, eu não tenho como controlar. Eu preciso resolver isso comigo para que isso não me contamine tanto, para que isso não tenha um impacto tão exagerado na minha vida. Então eu preciso trabalhar a minha autoestima, tá? Então muitas vezes o diálogo interno acontece por causa das neuroses. E aí fiquem atentos, tá? Se essa dor que você tá sentindo tá coerente ou tá sendo uma dor muito maior do que aquilo.
né? E que pode estar gerando, então, uma nutrição neurótica. Tá bom, gente? Vocês entenderam? Foi legal? Gostaram? Dos 3 pontos que eu trouxe. Esses são 3 pontos muito comuns, né? Que eu escuto muito, que eu já vivi muito, que faz parte da nossa humanidade, que eu percebo onde entra muito esses diálogos internos. E aí, eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês, tá bom? Nesses 3 pontos. Se vocês identificarem outros pontos, outras coisas, ótimo, isso faz parte do processo de autoconhecimento, tá bom? Antes de responder aqui algumas perguntas, deixa eu ir para a frase final de hoje, tá? Que é muito boa, que fala assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos, tá? Então, se a gente entende isso, né, de que em muitos momentos, coisas que a gente não tem controle, a gente pode, então, desenvolver a nós mesmos a partir dessa situação, a gente consegue se construir e resolver problemas que podem estar ali, né, adoecendo a gente diariamente em pensamentos desqualificativos e destrutivos e repetitivos, tá bom? Então eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês, espero que vocês tenham gostado da live, né, fiz com muito carinho, com muito amor a partir da minha experiência, né, profissional e pessoal, espero que isso tenha confortado e ajudado vocês em algumas situações, tá bom? Então deixa eu ler aqui alguns comentários antes da gente terminar. Muito bom ouvir tudo isso, reforçando o que eu já tinha aprendido. Maravilhosa. Ai, Najara, que saudade, meu amor. Que legal essa live. Que bom, Nara, que você gostou. Obrigada, gente, pelo... E como fazer para reagir a isso? Eu não sei exatamente qual o momento da live que você mandou isso, né? Mas se for reagir aos pensamentos, né, a gente precisa tentar canalizar isso de uma forma construtiva, que nos desenvolva, que nos amadureça. E não de formas punitivas, destrutivas, desqualificativas, que fazem, na verdade, a gente ficar ainda mais com uma baixa autoestima, tá bom? E aí, muitas vezes, a gente não dá conta de fazer isso sozinho. Então, assim, busca ajuda. Compartilha. Compartilhar é uma coisa muito poderosa. Quando a gente compartilha as coisas da nossa vida, os nossos sentimentos, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente vai ouvir: nossa, eu já senti isso também. Né? Porque nós somos humanos e nós temos sentimentos e medos e sensações parecidas. Né? Então, nesse momento em que a pessoa consegue, que você consegue ter ali empatia, acolhimento da pessoa, né? Isso muitas vezes já é curativo, só de você ouvir: caramba, então tá, então outras pessoas sentem isso também. O que você fez com isso? Troca de ideia, desenvolvimento, mas é querer resolver, né? Então a gente precisa estar focado em querer resolver essas questões. Ju, saudade, querida. Vivi uma angústia com a perda de um amor. Passei uns dias sem dormir direito. Tô superando ainda. Pois é, então assim, por exemplo, uma perda, né, como essa, pode sim gerar um sofrimento. Existe um sofrimento adequado para isso, que é natural, né, gente? É uma frustração muito forte. A gente desenvolve ali, né, várias expectativas, a gente se entrega. Nas relações a gente fica mais vulnerável emocionalmente, o que é natural e é saudável, né? Ou seja, quer dizer o quê? A gente não tá ali desconfiado. Não é uma relação, ou fechado, cheio de barreiras. Isso não é uma relação, né? Então é natural que numa relação saudável a gente se entregue, a gente veja. A gente tem que ter um limite nessa entrega também, né, gente? Não dá pra gente se entregar tanto que a gente se perde, né? Mas naturalmente a gente tá envolvido, a gente tá conectado com o outro. O amor é isso, é conexão, né? Então isso sim vai gerar uma dor, né? Então busque, veja o que você tá precisando. Né? O que você está precisando? Está precisando de suporte, conversar sobre isso, apoio. Veja o que você está pensando sobre isso. Muitas vezes num término a pessoa começa: eu não sou boa o suficiente, eu errei, né? E se desqualificar, e se diminuir. Pegue o que é seu, que você veja que é um erro seu, que foram dificuldades e deficiências suas, para você amadurecer com isso e de se desenvolver com isso, né? Mas não pegue tudo para você. Entenda que também o que é do outro. Às vezes, gente, a pessoa não fez nada, às vezes é uma indisponibilidade do outro. Isso acontece demais. Muitas pessoas ficam se envolvendo com pessoas indisponíveis. E aí elas querem encontrar, caçar, né, qual é o defeito delas, porque é o problema delas, elas que não são boas o suficientes. Aí entra naquele processo neurótico. E ao invés de viver aquela dor, né, de uma forma resolutiva, digestiva, né, e que gere amadurecimento pra gente, fica ampliando aquilo ali e, na verdade, se destruindo, né? Mas a dor faz parte da vida, né, gente? Eu sempre sofro antecipado por tudo. Então, veja, se você vê que isso é um padrão seu, muito provavelmente você tá precisando trabalhar a sua autoconfiança, a sua autoestima,
né? Se você tá vendo que é um padrão de você sempre estar sofrendo com as coisas, é porque você precisa resolver alguma coisa interna. Porque você vê, não é uma situação específica, tá sendo um padrão, né? Então, quando a gente fala sobre padrão, a gente fala sobre interior, né? Sobre padrões, os padrões geralmente falam sobre nós, né? E aí precisa trabalhar um pouquinho da sua autoconfiança, né? Da sua autoconfiança. Tem uma frase que é muito simples e eu amo, que é de Rogers, que fala assim: eu confio na minha experiência. Isso pra mim é tão significativo, é tão poderoso e resolve boa parte dos nossos problemas. Confie na sua experiência, né? Confie em você, confie nos seus valores, na pessoa que você é, né? Porque aí você vai conseguir buscar atitudes saudáveis e construtivas nas situações e vai parar com esse sofrimento antecipado, inadequado e, vamos dizer assim, né? Esse sofrimento desnecessário que a gente chama, né? Então, veja se é um sofrimento, uma ansiedade que você canaliza de uma forma construtiva ou se é uma ansiedade que você tá se destruindo, tá? Que você tá usando da situação e do desafio pra ficar se destruindo, tá bom? Veja o que você tá fazendo disso. Coraçãozinho, Roberta, que bom ter você por aqui. A Meire falou: meu pai, você tá me descrevendo toda com esses diálogos internos. Eu sempre penso como e quando as coisas podem acontecer. Veja, isso pode falar sobre um não confie, tá? Que aí é uma neurose um pouquinho mais grave, que fala sobre um sofrimento, provavelmente traumas passados, né? Que fazem tanto você ficar insegura com você, como você ficar insegura com o mundo e com a vida, né? Então, acaba gerando pensamentos trágicos, né? Então, a gente sempre tá pensando no pior, sempre achando que o pior vai acontecer, né? E esse seja um sofrimento muito destrutivo, né, gente? Que paralisa muito a gente na vida, porque se a gente tem esse sentimento de que tudo de ruim vai acontecer, como é que a gente vai pra vida, como é que a gente vai se expor na vida, como é que a gente vai aproveitar a vida, como é que a gente vai aproveitar das nossas potências, das nossas capacidades. Então precisa ver aí, né, o que aconteceu nessa história de vida que tá fazendo você ter esse pensamento sempre de destrutividade negativa, né? Antecipando aí situações. Muito bom escrever, ótimo, gente, é realmente muito bom, tá? Escrever é mais uma ação, ajuda a gente a digerir ainda mais, tá bom? O processo. Eu era muito insistente em algumas coisas. Pois é, Camila, muitas vezes a gente fica muito insistente em algumas coisas que não vão levar a gente a nada, né? E aí isso acaba gerando mais adoecimento. Então, assim, muitas vezes a solução para algumas situações, né, gente, ou para algumas relações, tem que ser ajustar as nossas expectativas, colocar limites, ou em situações mais graves até nos distanciar, né? Em vez de ficar numa coisa insistente, né? Então, insistir numa pessoa que me destrói, que me maltrata, que abusa de mim, que me desqualifica, não é uma persistência boa. Na verdade, fala sobre uma naturalização. Então, muito provavelmente, eu já tenho uma autoimagem que pode estar distorcida, disfuncional, inferiorizada, né? E aí o outro vem me agredir e isso se encaixa, né? Eu já tenho essa verdade, o outro vem me agredir e eu absorvo aquilo, né? Topo aquilo, naturalizo aquilo. Boa noite, queridos. Bom, gente, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, respondi a maioria das perguntas, tá? Quem, gente, não é inscrito ainda lá no meu canal do YouTube, vai lá, né? O link tá aqui na descrição, tá? Do meu Instagram, Adriana Souza Psi, tá? Igualzinho no meu Instagram, que já me ajuda muito. Tem muitos vídeos que eu só posto lá, né? Então vocês vão poder usufruir muito mais de materiais um pouco mais completos, tá bom? Podem sempre deixar comentário que eu sempre respondo. Dúvidas, indicação de temas, compartilhamento de vida, tudo isso é muito, muito bem-vindo. Eu sempre me sinto muito privilegiada, né? E muito feliz quando vocês se comunicam comigo por lá também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Gostaram? Foi bom? Ajudou? Esclareceu? Espero que sim. E a gente se vê quinta-feira, tá? 19h30, tá? Convide as pessoas que vocês gostem. Logo, logo eu vou estar subindo essa live lá pro YouTube. E aí vocês podem também estar convidando pessoas que não puderam ver hoje, tá? Pra ver, porque isso com certeza, né, é um tema de utilidade pública, né? Porque isso é esse diálogo interno, na verdade, é algo muito comum, muito natural. E aí a gente precisa aprender a canalizar e desenvolver essas emoções de uma forma mais saudável, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gente. Tchau, boa noite.